Ó, só para falar, hoje estou com o meu amigo César aqui, junto acompanhando. Se eu falar uma besteira, ele vai me ajudar, tá? E se eu não sei se eu vou assim corresponder à expectativa de vocês, porque vocês esperaram bastante, mas eu foquei em tentar ensinar algo mais simples, mais um crude, na ideia do crude mesmo, tá? Legal. E sei lá, alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Você podia começar, talvez, falando um pouquinho do seu ambiente aí, como que sobe o. Não sei se você estava pensando em falar isso, como que sobe Ah, tá. a É, máquina, essas o coisas. meu jeitinho aqui é fácil, mas porque eu clico num play aqui, eu vou mostrar para vocês, mas o jeito é tem linha de comando que a gente faz também para subir o servidor, o Ebrick, né, que é o serviço para a gente fazer no ambiente de desenvolvimento os testes da aplicação. Então, eu vou já compartilhar minha tela para iniciar. Entrou a Priscila aqui também, pelo que eu vi, só. Então, bem-vinda, Priscila. Você está escondida, mas a gente viu você entrar aqui. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Foi bom. você que essa semana chamou na lista aí. Então, só para te falar, a gente hoje vai falar sobre o Reios, né? O curso que você perguntou outro dia foi com o Laravel, mas hoje a gente está. Eu vou apresentar só um pouco do Reios aqui. Nem muito com integração com o Git, na verdade, só o Reios mesmo. Aí, se o pessoal quiser falar mais alguma coisa aí, pode falar. Eu acho que o Rails é novidade para a maioria, né? Eu não conheço Rails. É, o Vou que você conhecer hoje. apresenta, o que você apresentar aí pra gente vai estar de bom tamanho. Ah, Sim. Eu bom, acho que pode, assim, o que você falou de ir por uma linha simples, eu acho que é isso mesmo. É mais a gente conhecer o que o pessoal está usando nas outras unidades e tal. E como a gente falou na outra vez, na verdade, esses frameworks são tudo MVC, né? Laravel, Rails, Django, Spring. E, na verdade, não, assim, no fundo, eu acho que não muda muita coisa. Eles implementam os ixi, mesmos design patterns, os mesmos padrões, né? tá falhando o seu áudio, viu? O Thiago tá correndo na rua. É, Tá, vou desligar o meu aqui, aí você segue, vou parar de falar. não, agora tinha acertado, mas tá bom. Bom, já vocês estão vendo a minha tela? Só preciso de um sim aí. Apesar que eu tô vendo o César aqui, ele tá vendo minha tela, né? Então, acho que começar apresentando para vocês. Aí, ao longo do que eu for falando, se vocês quiserem tirar dúvida, se eu não souber agora, eu prometo pesquisar, tá, gente? Nem tudo eu sei, não, tá? Então, assim, mas eu não me importo de pesquisar. Inclusive, ter que fazer essa apresentação aqui para vocês foi legal porque eu revi alguns conceitos do Rails e foi bacana aí relembrar. Coisa que a gente fica fazendo no dia a dia e acaba não se atentando mais, né? E aí, quando vocês estudam para ensinar, você acaba aprendendo mais até, né? Então, mas eu falo muito, então vamos lá. Todo mundo me ouvindo? Sim, Então, tá alto Sim. e claro. beleza. Então, bom, eu peguei aqui o projeto que o Thiago já tinha iniciado, que era o da senha única. Eu nem vou me aprofundar muito, na verdade, não vou me aprofundar, porque o Thiago já disponibilizou o vídeo lá, né, ensinando como é que colocava a senha, o esquema do OAuth, a senha única em funcionamento. Então, o que eu pensei? A ideia foi pegar o projeto e, a partir dele, salvar os dados, né, que aí e usar também como que funcionaria a sessão, né, o negócio de ter o login e senha, a pessoa está logada no sistema, então essa carcassinha que eu fiz aqui, eu vou depois colocar nos meus sistemas, né. E no Rails, assim, eu uso esse ambiente gráfico aqui, que é o RubyMine, né, que é essa ideia aqui, e no Rails, a gente inicia com o roots, né? Tudo começa
brincadeira aqui. O roots vai definir as rotas para a gente encontrar os caminhos, até que o próprio CRUD básico precisa fazer. Por mais que ele seja um CRUD, tudo tem que ter rota. Acho que no Laravel também é assim, pelo pouco que eu entendi, né? Então, é seguindo essa ideia. Aí, no caso aqui, eu já incluí o método resources aqui para o modelo de usuários. Por quê? O resources ele já abrange todas as rotas que que um CRUD básico pode ter, os seus métodos post, seus métodos get, tudo que é necessário. Então, por isso que eu estou iniciando nesse arquivo para mostrar para vocês. Esses métodos aqui, no caso get, é para fazer também o direcionamento para o sistema entrar no login, voltar, logout, porque uma coisa que eu fiz um pouquinho diferente do que o Thiago tinha feito, eu joguei num controle session, aquelas funções da senha única. Na verdade, agora eu vou até fazer diferente no próximo projeto, porque ele, semana passada, liberou uma gen com todo esse método aqui. Mas como eu quis dar continuidade ao que ele já tinha iniciado, eu achei melhor continuar com esse projeto e a partir dele mostrar como salvaria os dados aqui no sistema, né? Então, a rota inicial, toda vez que no Rails você quer definir uma rota inicial, você coloca aqui em root. E aí você coloca o controller, então no caso o meu controle se chama session, como vocês podem ver aqui, e a def que ele vai entrar primeiro, que é o login. Então aqui começa o caminho do sistema, né? Deixa eu ver o que mais. Então, indo agora para esse controle session aqui. Cadê? Ah, tá aqui já. Então, o sistema vai entrar aqui no login, aí como eu falei, eu não vou aprofundar aqui, porque aí o Thiago já falou, né? E aí vai fazer lá o login, então eu vou demonstrar um pouquinho só para a gente chegar até esse ponto onde vai começar a salvar os dados. Tá? Então, aí como eu subo o meu sistema? Eu poderia dar Rails S via linha de comando, mas aí não é muito usual para mim, já estou acostumada aqui a usar, como eu tenho a ferramenta, eu falo, já que eu tenho a ferramenta, eu uso ela o máximo que eu puder, né? E aí aqui é simplesmente tocar esse botãozinho aqui, que ele já sobe o Webrick, e com isso eu vou já entrar na rota aqui, localhost, que passa 200 coisas aqui, porque tem vários sistemas que tudo acaba sendo localhost, né? Então, mas vamos lá. Aí tem todo aquele lance da configuração. Eu só vou colocar aqui para vocês entenderem. Então, agora ele já está caindo nessa login feito com sucesso, não sei o quê. Mas ele passou pelo login, caiu aqui no callback, e aqui no callback... Fabiana. Oi, eu estou muito rápido? Não. O Thiago pediu para aumentar um pouco a fonte. Ah, como que eu faço isso, né? Espera aí. É que o microfone dele tá ruim lá. Entendi. Lá no Edit, deve ter o preferências. Segurar Ctrl, girar a bolinha, não aumenta? Ctrl... Não rolou. Shift não. Vai lá no menu Edit que lá tem. Deve ter. Preferências. Não viu? Vocês estão vendo? Vocês não estão nem enxergando direito. A fonte do menu tá boa, o que tá ruim é a do código mesmo, da janela do código. Eu não pensei nisso. No menu View. Ah, eu tá. Tô no View. Ah, no View, tá. Dica do Thiago. Active Editor. É que aí só vai mostrar o tamanho, as linhas. Ele não tem muito... Eu acho que é aqui. Settings. Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo. Agora onde, exatamente. No editor, lá em cima.
editor, colors, É, fonts, é o cores, Color Fonts mesmo. é, Você infeliz. clicar na setinha aí na fonte, ó. É que só tem a fonte. Então, ali à esquerda tem o item fonte. Você clica na fonte, aí você coloca o Ah, tamanho aí, ó. deixa eu ver. Ai, meu filho. Ele não tá deixando eu editar, não. Que chatinho. Viu, Fabi? Ah, Clicando no editor, tenta Ctrl mais, Ctrl menos. e agora eu Não? Cancel. control. Não cancela aí, ó. Clica no cancel. Cancela. Isso. Ctrl mais, Ctrl V. Não tá rolando, não. Não? Ele só fechou aqui. Que chato. Thiago disse Não, que vai aumentar o óculos dele para poder eu enxergar. acho que vai ter que ser, viu? Porque eu não tô achando jeito. Consegue testar aí pra mim, César? Ver se você consegue achar. César vai me ajudar aqui. Eu tô procurando no Google aqui na documentação. Isso, procura RubyMine. Aham. Eu ia fazer isso, mas como tá todo mundo olhando minha tela, a minha vida é o Google, tá, gente? Eu não sei fazer nada, eu só E sei a roda procurar do no Google. mouse. Ou Ctrl Shift A. Ctrl Shift A. Nada. Nada? Eu acho que tem que ser aqui, meu. Vamos mais uma chance aqui. Fonte. Onde está? Lá em editor, clica naquele general. Ah. Não, Não, o de cima. É, Do lado esquerdo aí, o de cima. acho que não pode continuar, foi só uma me sugestão mostra só. aqui. Tem lá no menu, bem do lado esquerdo, editor. Aí tem general. Clica nesse general. Aqui? Isso. Nada, né? Mas e a... É, Mas não tá mudando, sei. não. Tô chutando já, não sei. Não, mas pode seguir, Fabiana. Acho que beleza. Pode? Pode. Foi só. Mas eu fiquei Eu tava vendo agora aqui- triste. Eu Queria tava um vendo na negócio... página do Help do RubyMine lá no site dele, está dizendo que é Ctrl Shift A maiúsculo ou Ctrl rodinha do mouse, mas não funcionou aí, né? Não, sei lá. Não, mas pode seguir, foi só uma sugestão. O tempo, Pode seguir, Ah, então. peraí, eu achei um negócio aqui, acho que é. Sabe Pronto. aquela tecnologia lá? O César tá tentando aqui também, mas Lá no também não tá general, rolando. onde- Não sei se é nossos... Lá no Nosso general, RubyMine velho. onde o Ale falou lá naquele menu general, Vamos mais uma chance. parece que tem uma opção para você. Tem uma opção para você permitir que mude a fonte com a rodinha do mouse. É lá no editor general, o primeiro, aquele de cima, lá do lado esquerdo. Em cima desse tem um outro general lá para cima. Aqui? Isso. Aí tem change font size com Aparência. Não, deixa lá. Deixa lá no general. Ué. Rola para cima essa tela aí. É logo no começo ali, ó. Change size font. com o mouse. Aí você dá OK. Aí você vai conseguir rolar e Ctrl e rodinha do mouse. Ctrl mais Ctrl rodinha. Aê, povo! No fim, vocês que me ensinaram aí, ó. Não, mas é que eu li aqui na página do Help deles mesmo. Eu não sabia também, não. Foi mesmo. Beleza, melhorou. Opa, agora sim. Toda essa luta tinha que servir para alguma coisa, né? Então tá. Então voltemos. Então, com a fonte maior agora. Como eu falei, né? Estava eu aqui fazendo o teste, aí eu caí nessa tela. Mas antes de cair nessa tela, eu fiz ele salvar o meu dado. No caso, já tinha salvado, porque eu já tinha logado milhões de vezes nessa tela. Mas o que ele vai fazer? Eu mandei ele pegar o... vamos lá. Pegar esse... Do print data aqui, que veio do Thiago,
eu mando para essa função, né? No Rails, o retorno, eu dou um return aqui embaixo, né? Mas eu não preciso aqui ter nada assim, ponto e vírgula ou coisas assim, não faria diferença porque eu não estou mandando nenhum parâmetro. Então, e a variável @data aqui, ele é considerado tipo uma variável da instância. Então, por isso eu não preciso passar ela. Quando eu estou chamando de uma função para outra, meio que na ligação, ela já vai junto. Então, por isso eu não precisei passar ela como parâmetro aqui. Aí, no caso, deixa eu ver. Eu vou começar agora a salvar os dados. Então, carrego aqui desse @data o login usuário. Aí o que eu fiz? Eu verifico, eu tenho um modelo usuário, porque assim, o Rails também é o esquema modelo View Controller, né? Então, Model View Controller, né? Então, no caso, tem um modelo usuário. Nele, nesse modelo usuário, eu criei a mesma coisa que o @data traz, para já ficar bacaninha o negócio aí. Aí, eu vou fazer a busca aqui. Eu podia passar direto, mas eu gosto de fazer as coisas separadinhas. É uma coisa meio pessoal isso aí. Podia colocar aqui um where já direto o @data login usuário, mas eu quis jogar numa variável, porque depois também eu uso essa variável de novo aqui em outros locais, né? O where é o esquema do Active Record que ele faz, é como se fosse um where do próprio SQL, da linguagem SQL, né? Então, eu passo como parâmetro que eu quero que ele escolha aqui, no login usuário, alguém com esse login. Se ele já existir, aí eu tenho essa função .empty, né? Se está vazio. Por convenção, o Rails, ele carrega esse... Quando é uma busca que eu estou fazendo, alguma pergunta que eu estou fazendo, a gente, por convenção, usa esse... interrogação, eu tô esquecendo as palavras, gente, mas é isso, interrogação. Então, se ele tiver vazio, então eu vou dar um usuário new, né, e carregar os dados todos. Aí carreguei no modelo todos os valores aqui que veio do senha única e dou um salvar. O salvar também, quando a gente quer, o método quando tem o interrogação, né, é quando ele tem um efeito colateral. Então, é assim, ele altera mesmo o objeto. E aí, após isso aqui, eu também faço a verificação do vínculo, né? Porque eu vi que o JSON lá, que a senha única retorna, ele retorna os vínculos que a pessoa tem. No caso aqui, no meu, tá o curso que a gente fez aí no SPDEV, né? E o vínculo de funcionária. Então, eu fiz ele fazer a mesma busca, né? Mas agora pelo vínculo, que se amanhã ou depois eu tenho um novo vínculo aqui com a USP, eu quero que ele sempre esteja atualizado. Aí eu vou fazer a mesma busca, já tem esse vínculo, não tem, então vamos criar um novo, salvo, e aí eu vou retornar aqui esse valor para minha sessão Session Controller aqui, login, que vai estar aqui na Session Helper. Nela, eu carrego numa variável de sessão, é meio que padrão, assim, eu não sei se do Rails, mas pelo menos quando a gente começou a estudar aqui o Rails 4, a gente pegou muitos modelos com esse esquema, né, de carregar em variável de sessão para manter o usuário logado, né. Então, quando eu quero dizer que o usuário está logado, jogo nessa variável de sessão. No caso, o usuário ID aqui eu estou usando o login do usuário. Tem que aumentar de novo? Ah, tem que aumentar de novo. Espera aí. Como que eu aumentei a fonte? Quem lembra aí? É isso aí. Ctrl e a rodinha do mouse. Eu tinha esquecido, o César assoprou aqui para mim.
Então, aqui no Session Helper, eu carrego esses valores do login. Como ele sabe que ele tem que fazer referência a esse Session Helper, né? Então, é através aqui do Application Controller, eu mando incluir aqui o Session Helper E o Application Controller, ele é como... É onde a gente carrega funções que a gente quer que... Iniciais, assim, que o sistema inteiro tenha acesso. Também o próprio navio, em layouts, em application, também é onde a gente carrega a cara inicial do sistema, né? Então, sempre que vocês verem algo como application, é meio que o lugar onde tá... É o padrão do sistema, assim, sabe? Então, eu não sei se vocês conseguiram entender isso que eu tô falando, né? Mas essa que é a ideia. Então, deixa eu ver aqui mais. Aí, no caso, salvei e loguei. Então, chegamos a essa tela. Então, passou toda aquela história, salvou, verificou, chegamos nessa tela, login feito com sucesso. Aí, eu quero, no caso do usuários aqui, carregar os dados. Como só tem eu que loguei aqui na máquina, mas dá para ter uma ideia. Quando eu clicar aqui em usuários, como lá deixa eu ver, no roots, eu usei o resources, né? Então, ele já sabe na rota aqui, quando no application, e eu vou aumentar a letra de novo. Aqui, ó, quando eu dou usuários path, ele já sabe que ele tem que carregar o index. Onde que fica o index? Então, ele sempre vai procurar no navio, usuários, e ele vem aqui no index. Aí ele me carrega esses dados aqui que eu mandei apresentar. Eu aproveito no index, isso é um padrão do Rails, que o Scaffold também gera, então meio que a gente segue a receita e a geral aí do Rails, tá? Aqui eu carrego os dados. Como que eu carrego os dados? Então, deixa eu fechar um pouco das coisas aqui, para não ficar muita bagunça. Não. Então, aqui no usuários controller, eu vou ter todas as defs, né, que seriam as funções, para fazer o CRUD. Eu só não coloquei a new aqui, porque eu estou usando ela já naquele session, que foi quando eu iniciei o sistema. Ali eu já salvei o usuário, então eu imaginei que ali já é o suficiente. Então, aqui eu vou colocar agora o que eu posso sair mexendo aqui no sistema. Então, para def index, basta eu colocar aqui essa variável e carregar o pontual no Rails, ele já carrega tudo, manda trazer todos os dados. E aí depois eu manipulo eles aqui no meu index. Manipulo através de um ponto .it, e aqui eu consigo usar, ele instancia lá objeto por objeto, né? No caso aqui, até carrega aqui no edit usuário PF, no apagar também, eu vou ter aqui pelo ID dele. Deixa eu aumentar essa tela também. Isso ficou muito ruim de ter que aumentar um por cada um que eu entro, né? Mas enfim. Aqui eu vou carregar todos os dados que me interessa mostrar. Como a gente tem também um vínculo, tipo vínculo, que está ligado ao usuário, eu já achei bom carregar tudo junto. O tipo vínculo foi um modelo que eu criei sem precisar criar toda a estrutura, controller e view e tudo mais. Por quê? Porque ele sempre, eu imaginei assim, sempre um usuário, ele vai ter que ter um tipo vínculo, não vai existir sem usuário. Então, eu criei eles unidos aqui, tá? Então, aí eu carrego essa tela aqui. Então, essa seria já uma parte do CRUD, que seria carregar todos os dados. Se eu quiser editar esses dados, né? Então, esse editar aqui corresponde a essa linha,
o edit usuário path, ele já, como a rota já foi definida pelo resources, o Rails já sabe que eu colocando edit, nome do modelo e path, ele já passando como parâmetro o objeto, ele já sabe que eu tenho que ir na tela de edição. A tela de edição é essa daqui, que eu vou aumentar a tela. Que é simplinha, carrega assim início e fim, mas por quê? Porque ela está carregando o form. O form, uma coisa que o Rails tem no render aqui, form, é para toda vez que a gente vai criar um formulário que vai ser usado, renderizado na tela, a gente cria ele com esse underline form aqui. E ele poderia ser usado aqui nesse esquema, estou usando só para mostrar com edição, mas se eu tivesse um novo também, ele teria a mesma ideia, new no usuário, e aí ia estar um render form e ia carregar o mesmo form, já para não ter repetição de código, né? Bom. Ah, tá. Eu vou executar depois. Aí, gente, só estou aumentando a tela de novo. O render form, ele basicamente tem um form for. Form for geralmente a gente usa carregando já o @usuário. Esse @usuário, talvez você esteja se perguntando de onde ele vem, já que a gente veio de um index e tinha um @usuários. Mas assim, antes a gente define aqui, antes dessas ações, edit, update ou destroy, ele precisa carregar setar usuário, que é carregar o usuário com find usando o parâmetro que veio do objeto, que seria esse objeto aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, localhost, 2.3000, bem no finalzinho aqui da tela, /edit. Então, esse idzinho aqui, ele vai pegar e vai carregar aqui. Ele carrega e aí a def edit não precisa ter nada nesse caso, ela vai simplesmente mandar carregar a view do form, que vai carregar a view form com os campos já com o nome de acordo com o que está no banco, né, para fazer toda a ligação. Quando eu der um submit, o form for, a gente tem dois tipos, tem form tag e form for. Então, o form tag seriam para fazer buscas assim, mais para busca, para coisas mais simples. O form for, ele já é usado para edição para edição geral, para criar novos registros. Então, digamos que a brincadeira fica séria quando usa form for. Form tag é quando você quer só fazer busca, coisas mais simples que você não faz uma ligação com um banco de verdade, assim. E deixa eu ver o que mais, que eu acho. Aí você vai dar um edit e aqui eu vou fazer para vocês verem, ele já vai carregar os dados, se eu quisesse editar alguma coisa, sei lá, Bia Munhoz, vou deixar seu Gmail, só uma coisa bem idiota aqui. Ele já, quando eu dou um submit, ele cai nessa função update. A função update aqui, ele vai pegar os parâmetros. Os parâmetros também tem uma def que geralmente a gente usa no Rails 3, era no modelo. No Rails 4, eles passaram isso para o controller. Então, aqui eu tenho que colocar todos os campos que eu permito edições. Então, se, por exemplo, amanhã eu criar uma nova migração, adicionar campos, ela não vai automaticamente permitir já salvar, só de eu colocar aqui no form for. Eu vou ter que colocar aqui a permissão de que esse campo pode ser alterado. Né? Então, dessa forma, ele entra aqui, vê o que é permitido alterar, e aí, a partir disso, ele passa como parâmetro para o update. Aí, o update já faz toda a brincadeira de salvar no banco, porque ele usa o esquema do Active Record,
aqui já liga com um banco de dados sem precisar eu ter que fazer um update na mão, usar instruções SQL de fato aqui dentro, né? Que mais? Bom, e eu teria aqui a opção também de apagar. Se eu der um apagar aqui, ele vai... Ai, peraí, errei, gente. Pronto, voltei. Ele vai aqui no apagar, ele vai cair no destroy. Isso se... Peraí, gente. Então, esse apagar aqui, ele só deixa cair no destroy se eu confirmar, né, com essa perguntinha aqui. Mas eu poderia também não colocar a perguntinha e mandar ver de uma vez. Só que não é muito legal, porque às vezes as pessoas clicam sem querer, e às vezes elas leem a mensagem, você tem certeza, e ainda assim confirmam sem querer. Então, imagina se não coloca nem a mensagem. Então, o apagar aqui, como eu tenho um vínculo com o tipo vínculo, eu carreguei esses dados e eu dou um destroy pontual. Esse destroy pontual é para eu não ter que ficar fazendo um looping aqui, matando vínculo por vínculo. Eu toco esse destroy pontual, ele já sabe que ele tem que matar todo mundo que tem desse login usuário. E depois que eu mato o tipo vínculo, eu estou matando aqui o destroy do... Eu tô matando o usuário no destroy. E aí, basicamente, acho que é isso. Acho que eu falei muito, sei lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Não, acho que é isso, gente. No geral, agora, ver se vocês têm alguma dúvida. Eu tentei seguir mais ou menos uma ideia de umas coisas que eu tinha escrito aqui. Mas não sei se eu falei muito rápido, não sei se deu para entender. E é isso. Podem perguntar agora. Como assim, Bzinho? Tem onde você estava mostrando o tipo de vínculo, eu vi um monte de V lá, só queria ver o que era, que não deu tempo de ver. Nesse arquivo mesmo lá para baixo. Esse Vzinho aí. Ah, tá, é uma variável. Sim. Então. Isso aí parece um checkbox que tá... porque eu pensei, o arroba vínculo, eu pus um Vzinho aqui, né? Pra não ter que escrever arroba vínculo, a gente usa assim, né? Para sair fazendo... Que era uma variável, eu vi um monte de Vzinho, eu pensei, como é que ela fez esse monte de código? Nada assim, bem simples. Ô Fabiano, aquela hora que você verifica o retorno do auth, e aí você verifica se está empty, o retorno da query que você faz lá no banco de dados. É lá no controller usuário, né? Ou no controller session? Session controller. Isso aí. Quando você pega o retorno, aí você verifica se está empty. Onde que você vê isso mesmo? Ali, empty, isso. Aqui, né? Então, se ele não está empty, você não faz nada, né? Se ele não está empty, eu não faço nada porque eu não vou salvar de novo, né? Não, aí uma dica você pode atualizar, né? Se tem um dado, você poderia, por exemplo, às vezes mudou o setor mudou o e-mail, por exemplo. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mudou o ramal, por exemplo. Porque aí eu sempre tenho o dado atualizado. Dado atualizado, porque, né? Mesmo no vínculo ali, se a pessoa troca de setor, e aí no seu sistema para ela cair no lugar certo, baseado no setor que ela está, certo. Esse dado tem que estar atualizado. E a princípio nos sistemas USP é o lugar onde vai estar mais atualizado, a princípio, né? Deveria ser. Mas, enfim, eu achei muito bom. Nossa, eu acho que o que você mostrou é o start para começar a maioria dos projetos que a gente tem de demanda em vários locais. Assim, acho que foi bem bacana. Que bom. Assim, todo esse CRUD que eu fiz aqui, algumas poderia ter sido feito pelo scaffold lá, que ele já era bem parecido. É claro que essa parte aqui de tratar o usuário teve que pôr a mão e fazer mais acertadinho, porque vinha um dado, não era o usuário digitando, era um dado que vem pelo auth, né? Mas se não fosse esse o caso,
o Rails, ele tem isso que é legal. Por exemplo, até em alguns locais por aí, às vezes as pessoas elas têm uma linguagem de programação X lá, sei lá, C Sharp, Java, mas elas usam o Rails para fazer protótipo de coisas, assim, porque é rápido, você gera um scaffold, ele já sai uma tela, pode ser mais ou menos assim, aí o Rails ele é dinâmico, né, então dá para... Mas aqui é isso. Ô Fabiano, eu queria ver também eu vi que o Masaki também perguntou aqui no bate-papo. A gente queria Eu não ver estou o model. acompanhando nada disso do bate-papo aí, tá? A gente queria ver o model. Ah, tá. O model não tem nada, ó. Tá vazio aqui, porque eu poderia ter aqui, por exemplo, validações. O Rails tem uns validates aqui que a gente já coloca para... que é meio padrão, assim, do model, mas também no modelo você pode usar, fazer algumas funções nele para... Se ele tiver relacionamento aí também que você coloca? Também teria que colocar. No caso aí, eu fiz o tipo vínculo e esqueci de fazer o relacionamento direito, né? É porque lá no Laravel a gente faz o relacionamento nessa parte no model. Eu fiquei curioso para ver se era aí mesmo. Aqui também. Deixa eu ver se eu acho um outro acho que aqui. até usa belongs to também, né? Has many, essas Isso, palavras. essa mesma pegada aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui um sistema. Eu esqueci disso, gente, de pôr um relacionamento. Que bonito, né? Mas aí a gente pergunta, não tem problema não. Eu queria ver um outro aqui que tivesse relacionamento. Assim, eu comentei isso lá no curso, do ponto de vista de arquitetura, o Laravel ele segue os mesmos padrões, né? O Active Record, por exemplo, é a biblioteca ORM usada lá no Laravel, por isso que as coisas são bem similares, né? Acho que por isso que... A linguagem é diferente, mas assim, do ponto de vista de arquitetura, eu acho que eles são bem próximos mesmo. Eu peguei um outro sistema aqui, e só para explicar o que eu falei, né? Então, sim, por exemplo, aqui um evento, tem inscrição e um evento, né? Então, um evento ele pode ter muitas inscrições, e uma inscrição ela depende de um evento e de um usuário. Então, aí a gente usa esse tipo de ideia, belongs to, has many, aí depende do que exatamente a gente quer fazer. E ele tem também a validação de campos. Então, no caso aqui, ó, validates presence of seria uma opção. Aqui foi legal porque, ó, se você não tem uma validação já por padrão dessas aqui, não contempla, você pode criar sua própria ADFzinha para validação. Então, nesse caso aqui, é um sistema que um terceirizado pode entrar para fazer inscrição, é um negócio do acadêmico aí. E aí a gente teve que montar para eles que pode tanto pessoas da USP como não. Mas aí tem algum... só que quem é da USP tem que colocar o número USP obrigatório. Mas aí era uma coisa muito do campo, exatamente, número USP, ter ou não valor. E só numa situação, só deveria ser considerada essa situação se a categoria fosse terceirizada, se não fosse. Então a gente faz assim, né? Só para exemplificar aí um pouco do que faltou lá no outro. O que mais vocês querem saber? Pergunta. Aí nesse classe usuário, Active Record Base, quais campos que a gente sabe que vai entrar nessa tabela? Se define em outro lugar? E outra coisa? Então, aqui eu criei na migração. E eu tenho também aqui no esquema. Quando eu crio a migração, o Rails já gera aqui em DB, esquema, RB, né? Já gera todo o desenho da minha tabela, como vai ser. Mas aí aqui na migração eu crio aqui, ó. Aqui eu tinha criado só uma tabela usuários, depois eu mudei, então ficou essa coisa. Aí adicionei os campos, que você pode também fazer tanto na hora já dar um create
tabela com os campos, mas depois você vai criando novos campos, tem outras formas. Você vai dando um add column, remove column, tem o Active Record, ele tem tipo a linguagenzinha dele pra gente fazer o esquema do banco e gerar todo o resto aí, né? Deixa eu... Estamos escutando? Sim, sim. Sim, pode falar. Você falou que continuou aquele código, né? Você poderia depois... Você aceitou lá o pull request que eu mandei? Mandar essa outra parte, porque agora tem um vídeo e é legal, assim, porque agora tem um código e tem um vídeo explicando. Acho que do ponto de vista de documentação e compartilhamento de conhecimento e essas coisas, seria legal você mandar um novo pull request agora com essas coisas que você implementou a mais. E era bom tentar deixar o mais fiel possível o que foi no vídeo, sabe? Tá, beleza. Acho que seria... Então, mas o do vídeo tá ainda toda essa parte sua aqui. Então pode mandar ver com isso aqui, né? Pode. Não, isso para aquele projeto que tá lá, tem uma história Tá. e tem esse hangout de hoje. E esse hangout vai estar junto. Aí nos projetos Beleza. mesmo de produção, a gente pode usar a Gen e melhorar a Gen. Mas Certo. do ponto de vista de entender o funcionamento e tal, acho que vale mandar naquele projeto que a gente começou. Aquele que eu... Tá. Enfim, você continua. Não sei se você está trabalhando na mesma pasta, mas é você comitar. Não. Eu joguei em outra pra não fazer besteira. O medo de estragar o Git ainda tá dentro de mim, gente. Não, a parte do Git, se você quiser, a gente ajuda aí pra você conseguir preparar, porque a ideia é você pega isso daí, prepara um pull request e manda. Tá. E aí agora... Não, depois eu vou querer sim. E aí... Aí eu jogo lá direitinho, faço o teste, aí quando tiver no ponto, Não, mano, copia, cola. do jeito que você mostrou aí, tá no ponto, na verdade. É só preparar o pull request, que é a parte mais do Git mesmo. Mas aí você tem uma galera aí pra ajudar. Eu, o Leandro, o Masaki, André, qualquer um. Tá. E aí, Tá. acho que o que a gente pode fazer para exercitar, você mandou aquele sistema do RH, né? A gente poderia abrir... Eu deixei até ele no jeitinho aqui pra, sei lá, se vocês quiserem ver alguma coisa dele hoje, eu posso mostrar também como ele tá funcionando aqui. Eu olhei ele ontem e li um pouco sobre o que você tinha conversado comigo, sobre otimizar código, né? Fazer agente, tudo. E eu percebi que ele tá com muita coisa chumbada aqui dentro do código. Por exemplo, aqui, ó. Vou aumentar aqui, peraí. Depois eu tenho uma pergunta. Ah, Se puder ser agora, inclusive. pode. Como é que você faz com variáveis de ambiente nos sistemas Rails? Maria. Então, eu uso esse. Você fala variável. Às vezes me falta. Eu Essa aqui? não sei como é que chama aí. Por exemplo, a gente tem lá no Laravel o ponto .env e a gente cria umas variáveis de ambiente Sem lá. arroba, né? Ou então a gente usa a variável de ambiente do Unix mesmo. Você fala. Então, a gente pode usar tanto variável de seção, não sei se. Ou, no caso, para a gente, variável de ambiente é quando tá sem o arroba. Tipo essa aqui, login usuário seria uma variável de Eu ambiente. digo por exemplo, aquele consumer key, consumer secret, para você, se você tem alguma ferramenta que não te obrigue a colocar no código mesmo. Então, eu deveria ter feito um negócio mais bonito aqui. Eu até escondi ele aqui porque eu ia mostrar o sistema para vocês, porque tá variável que ia ser gravado, né? Não mostra não. Exatamente. Então, assim, mas eu criei ela como uma variável, uma constante, na verdade. Aí, para criar uma constante em qualquer lugar dentro do código, eu ponho ela toda em maiúsculo, né? E aí ele já entende que isso é uma constante, entendeu? Mas o certo seria ter colocado aqui environment, aí development, tem production, aí tem um esquema certo que eu comecei a ler e não fiz, né? Mas aí depois você consegue usar isso aí como env, né? Isso. Era isso aí desse que env eu não lembrava. No Laravel. Mas é por aqui, no environment, que eu deveria ter feito ela
desse jeito. Não, mas era só isso mesmo que eu queria ver. É que eu não lembrava se tinha ou se tinha que usar realmente a variável de ambiente do Linux, sabe? Ah, tá. Não, aí, na verdade, nem sei como é que faz para usar a variável de ambiente do Não, aí Linux. seria do mesmo jeito, usava o env, só que a gente faria um export mesmo lá no Linux para criar uma variável de ambiente. É que eu não estava lembrando se tinha como fazer isso no framework mesmo. Tá, entendi. Então, e a do RH? Bom, voltando lá, que eu criei para a turminha aqui. Verdade assim, então como eu falei, eu tenho que melhorar isso aqui porque, por exemplo, aqui é a unidade 42. Isso aqui é a unidade CB, né? Teria que ser uma coisa... Eu tenho que acertar essas defs aqui. Não só isso, sei lá, outras coisas, para ficar usual para todo mundo. Ô Fabiano. Pode falar. Não, ainda isso é o que a gente pode fazer. Na verdade, além de trocar ali, que você fixou a sua unidade, é pegar essa classe e criar um pacote separado mesmo. Porque eu comentei isso, acho que a gente já até abriu os issues lá, né? Que aí fica mais... primeiro fica mais moderno, mas segundo fica mais eficiente também. Essas consultas elas vão ser reutilizadas em outros sistemas, né? E é legal. E aí então, assim, de cara, esse sistema do RH aí já dá para implementar a senha única com isso que você já mostrou e de cara já separar essas consultas aí. Então, Você não está usando o replicado aí, Thiago? Oi? Aqui eu estou usando o replicado. Isso. Digo, usar o sistema replicado que a gente já tem lá. Então, a gente já tem... É isso que eu ia comentar, na verdade. A gente já tem tudo isso em PHP. Mas, como a gente fala, a gente é USP Dev, não USP PHP, né? Então, eu acho que não tem problema ter as mesmas coisas em outra linguagem. Você acha que a gente podia fazer a API dessa vez? Oi? Fazer uma API com aquele replicado que a gente já tem? Então, a questão do replicado tem dois jeitos. Aí, uma é implementar, como já tem todas as consultas no PHP, a gente fazer uma API em PHP mesmo, ao invés de você fazer a consulta direto no replicado, você vai ter um sistema intermediário que vai ser um endpoint para fazer essa consulta. Isso é uma coisa interessante também. Tipo, uma requisição HTTP lá e ele retorna, né? E aí, mas aí, no caso, é uma gen para mim, né? Não tem outro jeito, tem? Eu acho que eu só uso gen, não é? Sim. Então, a questão é reescrever as consultas no Rails, igual você está fazendo aí. Sei. Ou a gente unir forças para ter as consultas num projeto só. E aí já tem um projeto em PHP. E você fala assim, como que eu uso um projeto em PHP no Rails? A gente usa no meio do caminho, um web service. Tá, Então, que nem foi o OAuth, né? O OAuth é um web service, Isso, não é? Mas... isso, justamente. Boa, esse é um caminho também, Leandro. A gente pode... É um projetinho que dá para começar, né? A gente tem que pegar o projeto dela. Ficou complicado. Não. Assim tá funcionando. Você tem suas consultas aí. Aqui, beleza, tá até em produção aqui para elas, aqui para a turminha do RH. Mas é que eu tinha pensado, como a gente já tinha conversado, aí no caso fazer as def só, né? E que assim, acho que nem a view entraria nessa gen. E aí ele carregaria os valores das defs. Mas vocês estão falando um negócio que você já tem, já meio do caminho com mais coisa. Ok, a gente vê como é que faz aí e une forças, não tem problema não. Eu acho que vamos abrir umas issues lá nesse projeto e a gente vai conversando e vai implementando. Mas uma que já dá para implementar de cara é essa da senha única. Então, pessoal, você deve ter um usuário local nesse sistema, né? Eu? Nesse sistema do RH, as contas são locais, né? Na verdade eu tenho um usuário, tem uma tabela compartilhada com todo mundo. Mas assim, na verdade eu tenho aqui uma... É que eu não quero mostrar porque senão vai aparecer a senha. Tá. Aí... Não precisa mostrar não, pode só falar. Então, como é que é o nome daquela autenticação? Tem um nome bonito para essa autenticação. É aquela autenticação que é só do usuário e senha. Por sessão? Igual você faz no seu sistema. É que eu tô falando com o César aqui, gente.
autenticação por sessão, né? Pede uma janelinha do usuário. Peraí, eu vou descompartilhar rapidinho, que aí eu consigo falar o nome certo, para não falar besteira para vocês. Peraí. Tá. Parou de aparecer aí? Parou de aparecer? Não, tá aparecendo no seu navegador. Tá aparecendo. Como que eu faço para parar isso aqui? Para a apresentação. Interromper compartilhamento. Beleza, peraí. É porque eu não queria mostrar os usuários sem que elas usam aqui, gente. Não tá. Aí, mano, só tá aparecendo meu... Ô, Fabiana, só um comentário sobre isso. Não, minha voz não tem problema. Depois eu tiro esse comentário que eu vou fazer agora, tá? Mas... Tá. Se você conhece a senha do seu usuário, já tem um problema de privacidade, tá? Não, sim, mas é porque isso aqui foi uma chama autenticação HTTP Basic. Isso, sim. Mas mesmo com esse tipo de autenticação, você poderia ter guardado o hash da senha. Mas enfim, isso é outra coisa. Não, beleza, é verdade. Mas quando eu faço essa autenticação básica aqui, eu acabo deixando chumbado no código. Mas, no geral, os meus sistemas aqui, a gente tem a cadastro de usuários. Só que nesse caso aqui, como só o pessoal do RH pode acessar esses dados, aí elas falaram, a gente combina uma senha entre nós e não precisa ficar fazendo cadastro de usuários, não sei o quê. Aí eu fiz essa mais basiquinha aqui, tá? Mas era isso, eu queria entrar aqui para ver o nome. Entendi. Não, beleza. Agora, beleza. Mas, de qualquer maneira, não tem problema implementar esse login que você acabou de mostrar no sistema do RH. Tem? Não, é só... o senha única não, mas provavelmente eu teria que ter alguma ideia de permissão, né? Tipo, esse número USP é permitido ou não? Sim, né? sim, não, mas aí implementa no... Acho que nisso, até isso aí foi uma questão que o Masaki trouxe essa semana de um rapaz, Celso, né? E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, eu tô com a senha única aqui, eu preciso colocar agora nos sistemas, mas nem todo mundo vai ter os acessos só porque tem uma senha única. Então tem que ter tem que pensar alguma coisa para cada sistema, né? Sim. Vocês já pensaram em algo assim de vocês? Então, se você... Primeiro que você pode fazer uma verificação, você pode ter os números USP, um jeito mais simples, tá? Os números USP de quem pode acessar aquele sistema salvam em um arquivo de configuração. E aí você, naquela verificação do login, antes de você inserir no banco de dados do local, que você faz aquele empty, você verifica se é um usuário USP permitido ou não. Se ele não for permitido, você dá uma mensagem, você não tem permissão para acessar esse sistema. Esse é o jeito mais fácil. Aquela mesma verificação que você faz ali para ver se é empty ou não, você faz uma outra regra ali em cima. Ó. Esse número USP que acabou de ser retornado, tem permissão aqui? Se ele tiver, você continua. Se ele não tiver, você dá uma mensagem, você não tem permissão nesse sistema. Esse é o jeito mais básico. É o que a gente fez, inclusive, naquele dia do Laravel, ou não me lembro mais. Mas, enfim, é essa a lógica. Tá. E a outra é você usar um sistema de permissão do seu sistema mesmo. O Rails deve ter um tipo de ACL. No caso do Laravel, a ACL lá, eles chamam de gate e policy. Aí você pode criar uma policy baseado em alguma regra interna e tal. Mas para começar, acho que um jeito mais fácil é isso. Você dropa a continuação do login se aquele número USP não está permitido. Ou você pode fazer Mas é ter tipo uma tabela cadastrando os meus usuários permitidos nesse sentido, né? Eu pensei também em algo assim mesmo. Sim, pode ser. Posso dar um pitaco também? Pode. Meu nome foi citado aí. Sim. Nos sistemas que eu faço aqui, eu crio uma tabela de configuração para cada aplicação. Na verdade, é uma linha da tabela, né? Então, a aplicação tem uma configuração onde um dos campos da configuração é a lista de usuários que são administradores e a lista de usuários que podem acessar o sistema. Dessa forma, então, eu faço o que o Thiago falou, né? Eu autentico o usuário na senha única, depois eu verifico se o número USP dele está dentro da minha lista de autorização da aplicação. E aí eu autorizo ou não. Só que eu criei duas listas, uma de usuário comum, uma de administrador, seguindo mais ou menos o modelo dos sistemas da USP, onde quem é administrador pode ir lá e adicionar ou remover outros números USPs que acessam o sistema.
Assim, o gerenciamento de quem pode acessar, quem não pode, é o próprio usuário que faz. E é legal também, porque aí não cabe a gente, cabe quem é administrador, né? Isso, então A eu faço o definir. sistema, coloco o solicitante lá como administrador, aí eu mostro para ele, olha, se você quiser que outras pessoas acessem, você vai colocando o número USP do fulano nessa lista aqui. E se você quiser tirar o acesso, é só tirar o número USP, aí eu faço uma interface bonitinha ali e tal, né? Mas para ele Sei. poder adicionar ou remover usuários do sistema em questão ali. Nossa, muito legal isso aí. Gostei, tô anotando a ideia aqui, porque aqui a gente vai ter situações assim. Eu sei, eu tenho um sistema aqui para transporte. Não adianta, o pessoal do transporte, eles têm que ter mais acesso do que o povo no geral aqui. Sim. Né? Só um comentário engraçado, você tá falando, o diamante aí do Ruby tá piscando, né? Tá bem simbólico Então, o Hangout. eu coloquei justamente para fazer a referência já do, né? Já que era para mostrar que o Reis é legal, o Ruby on Reis, então eu troquei a fotinha para isso. Mas você mostrar o sistema do RH, se quiser continuar mostrando, acho que seria legal. Peraí, tá, então deixa eu deixar no jeito aqui e já vou compartilhar com vocês de novo, que é um... Depois, se quiser, eu mostro como que fica funcionando no meu aqui. Eu acho que deu um travão aqui na máquina, peraí, gente. Vai dar certo. Tem muita coisa aberta. Ficou bem lenta a máquina agora. Saiu um. Já. Ele estava com o sistema no ar aqui, por isso. Então, vamos compartilhar a tela novamente. Pode Agora o controle funciona, né, no código. Então, voltamos, né? Eu ia mostrar aqui o da RH que eu fiz aqui. Então, mas aí, Ricardo, para você fazer isso, você tem que ir nas configurações lá do... Tô confundindo, deixa quieto. Localhost 3000. Então, aqui, ó, tem um menuzinho básico, assim, como ela já... aqui é essa autenticação que eu estava falando, que é HTTP Basic aqui que eu tenho. E aí eu simplesmente carrego os dados aqui que elas pediram, setores, pessoas, aí no caso aqui eu tenho o todos, vai carregar todo mundo que é funcionário, ativo ou inativo. Aí no caso aqui, ó, critérios de busca, aí sim eu fiz uma tela, até a tela com algumas opções simples, mas para elas era importante, de busca, ativos, inativos, lá, feminino, ativos, vamos fazer mais ou menos assim, e buscar aqui. Ele vai carregar só isso daí para mim, todas as mulheres aqui do ICB, por exemplo, né, professoras ou não, mas o ponto é esse. Então, o resto são consultas que eu tinha definido com elas. Né? A gente parou um dia, olhou a replicação e tentamos ver algumas coisas que poderiam ajudar. Talvez a de você esteja até mais completa. Aqui, ó, eu tenho algumas coisas referentes a docentes, histórico de dados das pessoas que mudou, participações em colegiados, suplência, chefias, em algum lugar vai aparecer aqui, chefia, todo mundo que é chefe aqui no CB. Depois a gente corta os dados da galera, só pra você ficar tranquilo. É isso que eu tava pensando, agora. Não, mas tudo bem, não, a gente corta, de boa. E, enfim, é isso. É bem carregar planilhas e aí, no caso, ele também gera um Excel, por exemplo. Aqui ele vai gerar um Excelzinho. Tá passando ao vivo no YouTube, hein? Nem vem, pelo amor de Deus. E aí, aqui ele já carrega um Excel do jeito que elas também podem usar mais rapidamente do que ter que ir lá no Marte, que parece que é meio complicado carregar esses dados.
Não, legal. É isso, Legal foi nessa ideia que eu fiz aqui para elas. Eu acho que esse é um projeto legal para que todo mundo usaria e em outra linguagem que não é nem PHP nem Python, né, que a gente tem usado mais. Ah, sim. Eu acho que É. aí eu acho que o esquema é assim, todo mundo pode baixar, tentar usar, a gente vai abrindo issues e você fica como de aceitar ou não os pull request e tal. O Ruby é uma delícia, meu. Você tem C não, né? Então, no Ruby você tem a menos que. Tem umas Em que outro loucuras lugar dessa. você tem a menos que. Tem- No OneLeft, eu não sei. É isso aí, é tentar, se vocês quiserem alguma ideia a mais de Reis aqui com a gente, pode tentar perguntar aí. Se a gente não sabe, é o que eu falei, o que eu não sei, eu sou de boa para procurar, mas nem sempre eu acerto, mas eu vou atrás, viu, gente, o máximo que eu puder para tentar chegar a respostas aí. Não, eu acho que foi muito massa, foi muito bom. E agora acho que é isso, a gente vai. Vamos tentar programar de fato, né, usando. E aí tentar trabalhar dessa forma mais colaborativa. Você já mandou o sistema aí que é muito bom, e já tem uma biblioteca que implementa a senha única, tem um vídeo, agora é fazer as coisas, né? Sim. Acho que é isso. E a senha que eu coloquei lá foi uma senha diferente da que tá aqui, tá? Só pra vocês saberem. Eu não subi lá cheio com as senhas que eu uso aqui, mas porque como tá chumbado no código, mas não é a mesma. Mas tudo bem, né? Não, de boas, de boas. Uma pergunta que agora não tem nada a ver com o sistema. Você tá travada naquela versão lá por qual motivo? Por causa aí dessa ideia? É mais porque o servidor que a gente tem aqui até agora só tem um servidor com Rails 3 e Rails 4, né? Então, assim, eu não fico. Toda vez que a gente vai atualizar servidor, a gente fica com dificuldade, até pelo aquilo que eu te falei no curso, né? Que não tem muito um método assim de atualização. A gente vai e faz o que a gente consegue descobrir pela internet. Assim, eu tenho muito auxílio do pessoal aqui, que trabalha mais com servidores, tudo, eles me ajudam bastante, mas mesmo assim eu não parei para ver como rola no Rails 5, como monta o servidor no Rails 5. Aí eu sempre falo assim que eu não tenho o filho antes de ter o berço, sabe? Então não adianta fazer o sistema em Rails 5 e depois não conseguir montar o servidor certinho para rodar o sistema. Aí, como o Rails 4 tudo funciona aqui e tem um servidor com isso, eu estou mantendo essa versão, mas é uma pendência para mim, assim, era assim, atualizar para o Rails 5, sim. Até é uma ideia depois das férias fazer isso. Tá. Não entendi. Acho que. E quem mexe com o servidor é você também ou é outra equipe? Não, tem duas pessoas aqui que fazem isso, mas assim, a gente troca ideias, né? Porque eles manjam muito servidor, mas eles não têm conhecimento em Rails. Eu também não tenho conhecimento de servidores. Então a gente fica assim, ó, eu preciso de tal coisa, aí vamos pesquisar junto. E aí, quando a gente senta e faz, é meio que os dois juntos, assim, mas eles manjam muito mais que eu. Tá. Não, eu perguntei, mas assim, só pra você ficar mais confortável, isso acontece no PHP também. Não sei se o Leandro quer falar alguma coisa, o Alessandro, o Masaki, mas acho que é natural na computação, né? A gente ficar meio travado na versão, e ainda mais, normalmente é por conta disso, porque às vezes é por causa do servidor e tal. A minha opinião, mas isso é bem pessoal, é que eu acho que esse mundo mais ágil e de padrões de arquitetura não chegou muito ali no mundo de quem mexe com infra, né? E existe ferramentas muito boas para gerenciar isso. Vocês lembram lá no curso que na hora que vocês mandavam lá o commit para o GitHub, o sistema já era deployado automaticamente. E aí como que isso acontece? Existem ferramentas, são ferramentas chamadas de provisionamento. E aí tem duas bem famosas, que é o Puppet e o Ansible. Então, na verdade, dá para levar um pouco dessa lógica de programação, de desenvolvimento para infra também. É claro que tem que aprender e tal, mas acho que é um jeito de você não ficar presa nas versões, sacou?
Entendi. E assim vocês conseguem manter sempre atualizado? Sim, sim. E essa é a ideia, porque na verdade os frameworks evoluem e se você fica para trás, eu não conheço o Rails, tá? Mas eu falando mais pelo Laravel. É, as versões tipo, de majoritárias, tipo, da 4 para 5, eles mudam muito, assim, muito mesmo. E no geral vale muito a pena atualizar e não é difícil, assim, eles no geral têm uma documentação de transição de versão, então você vai sair do Rails 4 para o 5, deve ter uma página do Rails falando o que você tem que mudar. É tranquilo, assim, não costuma ser complicado. Legal. Aqui eu senti que do 2 pro 3 foi uma mega mudança. E foi também quando eu entrei aqui. Aqui o pessoal já usava o Rails 2, eu vim para a vaga de um analista que saiu, né? E ele estava usando o Rails 2 junto com o César aqui. E aí daí para frente eu já cheguei e estava lançando o Rails 3. Aí a gente já começou a fazer curso, estudar, e eu estava tendo que aprender aqui como rolava o Rails. E aí eu montei no Rails 3, mas foi bem difícil, traumático pra caramba montar esse servidor, porque não subia de jeito nenhum, não tinha documentação como fizeram no 2. Mas aí a gente se virou aqui, muito auxílio da turma de servidores aqui foi assim, essencial, e aí rolou. Do 3 pro 4 já não foi tão terrível assim, porque a gente já tinha uma ideia do que ferramentas tem que ter em servidor, e foi melhor. Agora do 4 pro 5 eu não parei para olhar ainda. Eu sei que na parte de linguagem não mudou muita coisa, é pouca mudança, então eu acho que vai ser parecido. Aqui, Thiago, as coisas estão em vias de mudar, né? A gente vai reestruturar a parte de infra aí para tentar não ter mais o PHP 5, mas a gente tem muita coisa legada ainda. E o que a gente viu de cara com a Internuvem é a limitação de IP válido. Acho que a range lá é 200. E isso aí, para algumas coisas, é uma dificuldade, para outras não. Não sei se vocês têm essa limitação também. Queria até saber da galera aí. Posso responder? Tem alguém que vai falar? Não. Pode falar. Então, quando eu estava falando de infragem, nem estava pensando na nuvem ainda, estava pensando em usar uma ferramenta de provisionamento, aí pode ser na nuvem ou não. E aí, aquelas que eu falei, eu recomendo fortemente que a galera dê uma olhada, tal, que a gente consegue avançar nisso aí, nessa questão de não ficar preso na versão. Podia ter uma ferramenta de orquestração de servidor, né? Então, aí tem... com um clique você sobe uma máquina com escalonamento de 1 ou 2 máquinas para tentar fazer redundância. Acho que isso era um cenário assim lindo, maravilhoso, mas eu não sei quando a USP vai chegar nesse nível aí. E inclusive, né, apresentaram uma coisa, a gente viu uma demonstração de uma coisa proprietária aí que, é lindo. Não se faz nada, você aperta o clique, sobe as máquinas e tá lá. Pode usar. Sim, mas respondendo a parte do IP, tem um negócio chamado proxy reverso. E você usa um IP só para todos os sistemas. Você pode ter 50 máquinas atrás, todas as requisições vão bater no mesmo IP e você tem uma máquina que vai responder as requisições e encaminhar para o servidor correto. Se você quiser, eu te mostro depois. Ele é tranquilo de implementar. É tipo uma Apache que você coloca, você vai apontar todos os sistemas para esse Apache e ele vai mandar para o servidor correto internamente lá na nuvem. Aí, Leandro, ó, isso aí interessa pra gente, ó. Aí você pode procurar. Já manda aí. Não, cara, se procurar já. Proxy Reverso no Apache tem 50 milhões de documentação, mas eu posso mostrar também. E Proxy Reverso é o que a USP usa na página principal dela, né, dos sistemas. Aqui no ICB a gente usa, são os servidores que tá os sistemas, servidor físico mesmo, que hoje a gente tem sistemas.
o servidor físico que foi comprado a última vez, ele tem um VMware, acho que é VMware instalado. É VMware? Isso. Confirmaram aqui para mim. E aí tem várias máquinas virtuais nele. A nuvem USP teve uns problemas iniciais aqui, e aí o pessoal aqui da equipe ficou meio cismado de usar. Então, assim, a gente está criando confiança nela ainda, tá? Então, Ô, por isso... Fabiana, Oi. E o que você usa para subir os sistemas aí? É o Apache? Puma? Como que é o nome do negócio aí? Então, tem o de Rails 3, eu tô brincando com o Apache. No de Rails 4 eu coloquei o Nginx. Uhum. E eu achei que o Nginx foi melhor, assim, sei lá, porque quando o Apache às vezes parece que dá pau, né? Não sei se é porque eu não sei configurar direito. E aí eu tenho que às vezes dar um restart no Apache. Aí o Nginx não. Quando eu faço as alterações nos arquivos, eu vou numa pasta, assim, é meio besta o que eu vou falar, mas é porque o que eu faço, tá, gente? Eu vou na pasta que tá o sistema, né? Então, e entro na pasta TMP, nela eu dou um touch restart. Esse touch restart TXT, ele parece que solta as atualizações. Aí beleza, aí eu não preciso ficar reiniciando o Nginx. Agora o Apache eu tento fazer isso, tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Aí Eu eu tô acho que é perguntando, questão de alguma besteira que eu fiz lá. eu tô perguntando porque todo curso, todo tutorial, tudo que a gente vai ver de Rails, toda hora que os caras vão fazer o deploy, é a Amazon, é Heroku, é não sei o quê. Nunca vejo ninguém mostrando como que é assim para você colocar no seu servidor, no seu local, sabe? É por isso que eu perguntei para você. Exatamente, é assim, foi bem. Acho que isso é Agora, um dos como pontos que eu fazer falo que é deploy com difícil. aplicação Rails? Ah, vamos lá no Amazon não sei o quê, vamos lá no Azure, vamos no Heroku. É isso mesmo. No Por meu isso computador que ninguém mostra. aqui a gente, é o que eu falei, assim, é difícil pensar em criar um servidor, porque é difícil a gente achar documentação. Até o que a gente fez aqui, a gente criou vários documentos entre nós, tá no Google Drive aqui da equipe, para ver como que a gente sobe. Assim, aí você sabe que tem um software, você tem que dar um apt get install numas coisas, você tem que fazer em outras. E aí Porque se a gente vai. for fazer um projeto pessoal, se eu for fazer um projeto meu em Rails, eu vou contratar lá uma nuvem. A Amazon vou fazer igual todo mundo faz, né? Agora aqui para a USP, que a gente não tem essa realidade, cara, é bom você mostrar pra gente qualquer hora como é que faz esse deploy aí. Não tem muito um método, esse que é o problema, assim, eu tento seguir uma ideia, assim, uma receita, É mas que eu às mesmo vezes a receita dá problema no meio do tenho caminho, uma aí eu ideia tenho que... vaga, né? Eu sei que tem que usar um tal de Passenger, não é isso? Isso, também, eu tava tentando lembrar dele, que é o Passenger junto, aí, no caso, eu uso esse Passenger com Nginx. Agora, o Passenger, pelo que eu entendi, é para fazer a configuração meio de campo, assim, eu diria. O Passenger, só um parênteses, o Passenger, ele é um interpretador CGI, ele vai redirecionar a requisição e ele vai jogar para um script Python ou Ruby, por exemplo, que não estão embutidos no browser. Por exemplo, o PHP ele nasceu dentro do Apache. Então, quando uma requisição vem para o Apache, ele já joga direto para o PHP. Estou falando que eu configurei já o deploy do Django na hospedagem que eu tenho. E o Passenger ele faz exatamente isso. Ele pega a requisição e traduz ela para um script Python, né, ou Ruby, que seja, para depois ele coletar essa requisição e devolver de forma... Ele faz tipo o que o PHP faz nativamente, mas para Ruby e para outras linguagens. Ainda bem que você falou isso aí, porque eu mesmo só tinha visto o tal do Heroku Push Master lá e pronto, entendeu? Eu também agora descobri para que serve o PSG. Eu, tipo, seguia ele. Tem que usar esse negócio, então vamos usar. E aí, quando deu certo, eu falei, beleza, esse é o negócio para dar certo, mas sem entender Tem até exatamente. outros, mas parece que o Passenger ele é o mais bem documentado, assim, e o que mais funciona. Tem uns 2, 3 que dá para usar, mas o Passenger parece que é o que é mais ativamente usado e acho que ele funciona tanto no Nginx quanto no Apache. Então, acho que por ele ser agnóstico nesse sentido, você consegue... Eles popularizou mais. Legal, é isso aí.
Que bom saber. Acho que é isso aí, né? Eu tô, se tiver mais alguma dúvida aí, tô à disposição, mas também pode perguntar no grupo lá, sei lá, né? Sim, sim. Eu acho que a gente já teve, eu escrevi ali no chat, a gente já teve a senha única com PHP, agora com Ruby, agora falta Python, né? Se alguém precisar de Python, eu faço de Java, fechou? Mas a de Java já tá pronto lá no negócio do... Não vale, não é? A de Java tá pronta? Eu não sei onde que tá Na verdade, não. Tá pronto, mas não tá no Maven lá, não tá do jeito que a gente gosta. Não. Você fala naquele PDF lá? Isso. Não, PDF não é código, né? Tem que virar código. É verdade. E tá daquele jeito, você copia o código, coloca aí no seu projeto. A gente quer fazer publicado lá no, acho que é Maven, né? Isso. Ou tem algum outro tá. Isso, virar um pacote separado. Não. É porque o PHP também tinha faz tempo, né? Mas não tava lá no pacote. Sim. Mas beleza. Então eu vou passar os vídeos pro Leandro, se eles não deram nenhum problema, eu vou ver agora. E aí o Leandro faz os cortes que precisa fazer, não sei se passa pra Fabiana antes pra dar uma assistida, ver se tá tudo bem. Eu vou editar e colocar na nossa pasta lá no Drive. Você tem acesso lá, Fabiana? Acho que tem. Tem. Acho que tem. Aí você me avisa. É só tirar, sei lá, se apareceu senha, se apareceu o dado das pessoas, que nem agora no final acabei mostrando. Aí depois que eu vou olhar, mas aí você não é bom, depois. né? Sim. Legal. Beleza, mano. Vamos finalizar então? Beleza. Opa, Ok. beleza. Então, falou, valeu, Falou, pessoal. Fabiana. Boa tarde. Tchau. Gente, obrigado. Desculpa se eu falei alguma besteira. E estamos aí, se precisar de alguma dúvida Não tem aí. besteira não, velho. Nada, foi da hora. Não, foi muito legal, obrigado. Foi ótimo. Muito bom. Eu cheguei Valeu. depois, mas o que eu vi foi nice. Valeu. Tchau. Falou. Falou.